Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Kinética e Nerd God of War. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando Raiz e Nutella de hoje, Kinética foi o primeiro game que a Santa Mônica Studio fez em sua vida no ano de 2001 para o PlayStation 2... E God of War, né, o mais recente, né, o God of War de 2018, que não ganhou, né, o número, né, God of War 4, mas que dentro da cronologia é o quarto game da série. O assunto de hoje, Nariz, envolve a próxima grande franquia dos games que pode ganhar um filme. Eita, curioso, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Olá. Como o Raiz Nutella entregou, ao que tudo indica, God of War vai ganhar um filme, um longa-metragem. Caraca. Bom, eu já fico imaginando, vai ser a história então de Kratos, certo? Sim, assim espero. Ele é o protagonista de todos os jogos. Tem que ser a história de Kratos. É, não porque faz sentido não ser. Porque poderia ser tipo uma história de origem da família, tal, pra depois ter uma introdução para o Kratos e aí sim dar prosseguimento. Porque já tem várias montagens na internet de possíveis atores vivendo o personagem Kratos. E tem muitas montagens boas, viu? Sim, mas eu não entendi como assim, história de origem da família. Então, eu fiquei imaginando todo aquele background que tem do Kratos, né? Dessa sede de vingança, de mostrar toda a história de como surgiu o Kratos, quem é o Kratos, o que ele vivenciou antes dele se tornar esse assassino de deuses. Ah, mas ainda assim seria o Kratos. Assim. O protagonista, mesmo se eles fizessem isso. É, faria assim, faz sentido. Eu falei umas asneiras, deixa quieto, continue, taca daí. Sem problemas. Antes de eu falar da notícia em si, foi revelado, né, que a Sony está desenvolvendo nada mais do que 10 adaptações de jogos exclusivos de PlayStation, seja para TV ou para o cinema. Uau. No caso, né, todos os jogos são exclusivos da PlayStation Studios, tá? E entre essas 10 adaptações, 3 delas seriam filmes e 7 delas seriam séries de TV. Um dos filmes a gente já sabe qual é, que é Uncharted, Sim. que já terminou suas gravações, que é estrelado pelo Tom Holland. E uma das séries nós também sabemos qual é, que é The Last of Us, que vai sair pela HBO. Sim. O Metal Gear não entraria nessa trupe. Sim, verdade, né? Recentemente tivemos a confirmação, né, do Oscar Isaac como Solid Snake. Então provavelmente o Metal Gear estaria aí na lista desses 3 filmes que eles citaram. Só que como o Uncharted já terminou as gravações e The Last of Us já contratou showrunner, já tá tendo seus roteiros escritos e muito provavelmente já vai começar as gravações em 2021 para um lançamento em 2022, então são as duas únicas certezas reais. Tá. A escalação do Oscar Isaac ainda foi muito jogada, porque não tem nenhuma informação concreta do filme do Metal Gear, apesar de já ter, né, muitas artes conceituais e, claro, o diretor já contratado, né, o diretor que se autocontratou praticamente, que chegou na Sony e falou, é o seguinte, nós vamos fazer o filme do Metal Gear, eu vou ser o diretor, eu vou escrever e eu vou escolher o ator, e é isso aí, só dá o dinheiro. Hello, motherfucker. Ele bateu de fato na mesa, né? Uau! Foi quase isso que aconteceu. E um dos responsáveis por isso disse o seguinte: não temos um plano específico nesse momento, mas existe um programa sendo testado na companhia chamado One Sony. Acredito que o público irá ver mais integração desses estúdios nos próximos anos. No caso, a integração dos estúdios em questão seria eles dizendo que a divisão de jogos eletrônicos vai ficar cada vez mais próxima dos estúdios de cinema da Sony. Então eu prevejo aí que o futuro das adaptações, né, das franquias da Sony vai ser os games. E relembrando, Nariz, que o Avi Arad, ele já é o produtor
de Uncharted. E ele tá encabeçando várias futuras adaptações de games que não foram reveladas. Pra quem não sabe, Avi Arad, ele foi o produtor de trocentos filmes da Marvel. As pessoas comentam de Kevin Feige, mas foi o Avi Arad que falou pra Marvel o seguinte, vocês estão falindo. A única forma de vocês se salvarem, de vocês não falirem, é com adaptações cinematográficas de seus personagens. Então o Avi Arad foi lá batendo de porta em Hollywood, com várias propriedades da Marvel embaixo do braço, pra vender essas propriedades pros estúdios. O Homem-Aranha ficou com a Sony, os X-Men ficaram com a Fox, Quarteto Fantástico com a Fox também, e assim sucessivamente. E ele se tornou, repito, o produtor de todas essas primeiras adaptações da Marvel. Repito, X-Men, o Homem-Aranha do Sam Raimi, o espetacular Homem-Aranha do Mark Webb, até do primeiro Homem de Ferro, já na era Marvel Studios. Sim. Muita gente condena o Avi Arad nesses últimos anos de produção, dizendo que os filmes ruins do Homem-Aranha foram culpa dele, porque ele impôs demais a sua voz, né, e acabou tirando a qualidade dos longas-metragens. Mas as pessoas esquecem que se não fosse a Avi Arad, provavelmente não existiria a Marvel Studios, e provavelmente Kevin Feige não seria o presidente da Marvel Studios e estaria fazendo esse trabalho todo. Então, Avi Arad está envolvido em Uncharted e estar envolvido em futuras adaptações de games de uma forma geral é algo muito positivo. Sim. Apesar dos erros recentes dele. E vale dizer, eu tô olhando aqui, eu acabei de achar quais são as próximas adaptações de games que ele tá envolvido. Entre elas são, olha só, Metal Gear Solid. E um game chamado Infamous, que é um game que tem para PlayStation 3 e para PlayStation 4. Sim. Então tem muita gente brincando, dizendo que o Avi Arad foi quem começou a onda das adaptações de quadrinhos para o cinema, e talvez seja ele que comece a onda das adaptações de game para o cinema. Pode ser não a curto prazo, né? Porque se você for analisar os filmes de super-herói, a gente tem aí desde 99, o primeiro, talvez, assim, dessa nova onda, né? Sem contar os Batman. X-Men é de 2000, X-Men é de 2000. Então, de 2000 até 2020, levou 20 anos pra gente ter o que a gente tem hoje, que foi uma saga absurda da Marvel de 10 anos de filmes que se interligam. Então, né, quem sabe daqui 2040 a gente já não tenha vários filmes, várias franquias de vários games diferentes com 4, 5 filmes, né? Pode ser. Exatamente. Isso é uma piada que eu tenho certeza que eu já citei em algum Nerd Raiz, Nerd Nutella. Eu sou muito fã do Omelete, né? Vejo muito Omelete TV. E quando o Érico Borgo, ele estava no Omelete, ele tinha feito um vídeo falando mal do Avi Arad. Eu acho que o título do vídeo era Como o Avi Arad Destruiu o Homem-Aranha, algo do tipo. Só que depois eu acho que o próprio Érico Borgo se arrependeu do vídeo e fez um vídeo chamado, dentro do Omelete, chamado Como o Avi Arad salvou o filme de super-heróis. Aí ele explicou, olha, nós fizemos um vídeo falando mal do Avi Arad, mas a gente parou pra pensar que sem Avi Arad não existiria todos esses filmes de super-heróis de hoje. Aí ele fez uma piada dizendo, sem Avi Arad eu não transaria. Danadinho. Assim, o quê? Porque olha, ele falou desse, o que eu transei na minha vida com essas meninas nerds por causa desses primeiros filmes da Marvel, Homem-Aranha, X-Men. Avi Arad, muito obrigado por existir. Eu acho, enfim, é um adendo, eu acho muito engraçado quando ele disse isso, porque, repito, sem Avi Arad não existiria a Marvel Studios, não existiria esses filmes de super-heróis da pós-anos 2000. E falando agora especificamente do filme do God of War, não tem muitas novidades a respeito do longa-metragem. A única coisa que se sabe é que uma produção de um filme de God of War já é dita há mais de uma década. Desde quando o primeiro game saiu lá em 2005. As pessoas querem que ele vire um filme, porque o primeiro game, ele é muito cinematográfico. Ele, por mais que seja de PlayStation 2, e ainda os games nessa época
que estivesse no início dessa transição com áreas cinematográficos, o God of War já tinha uma história que se destacava. Olhando em retrospecto, você vê uma série de problemas em God of War, ainda mais se comparar com o God of War de 2018, que mostra um verdadeiro amadurecimento da franquia, e o jogo ele parece ser muito mais fraco do que ele causou, a impressão que ele causou na época. Sim. Mas a história principal, o plot principal do primeiro God of War, daria pra fazer um filme muito interessante. E na notícia em questão dizem que não se sabe se eles vão adaptar o primeiro God of War de 2005 ou se eles já vão adaptar direto o God of War de 2018, né? Já que o God of War de 2018, apesar de não ser um reboot, ele funciona também como um novo ponto de partida para a franquia. Só que eu, como fã, eu acho que não funcionaria se eles adaptassem diretamente o God of War de 2018. Porque assim, vou dar um exemplo de Logan. Logan é um filme excelente, completamente isolado, que funciona sozinho pelas suas próprias pernas. Porém, se você sabe quem é o Wolverine, se você acompanhou a história do Wolverine no cinema, você tem um apego maior ao filme do Logan. Sim. Eu acho que você perde boa parte do emocional do filme do Logan se você nunca viu um filme dos X-Men na vida. Eu acho que você perde esse emocional. De novo, funciona sozinho? Funciona. Mas se você conhece o Wolverine no cinema, funciona muito mais. E quando eu digo conhece, não é necessariamente você ser a pessoa que viu os filmes dos X-Men 80 vezes, que acompanhou a saga completa, mas é uma pessoa que, nem que seja uma ceninha aqui e ali na tela quente da Globo, você tem noção que Hugh Jackman é Wolverine, sabe? Sim. Isso ajuda. E eu acho que se eles adaptassem God of War de 2018 diretamente, sem adaptar a trilogia do God of War, que os 2 primeiros games saíram para o PlayStation 2 e o terceiro para o PlayStation 3, ia ter essa perda de emoção. Você não ia ter aquele sentimento pelo Kratos, igual eu tive quando joguei o God of War de PlayStation 4. Não, eu acho extremamente necessário mesmo. Exato. Então eu acho que adaptar o primeiro game mesmo de 2005, mostrar ele como um personagem que é uma raiva ambulante, entendeu? Ele é o demônio da Tasmânia do universo dos games. Tanto ódio que ele tem, acho que é a solução. Dá uma adaptada, deixa ele mais relacionável, e menos sangue nos olhos, talvez, se isso for um problema. Mas conte a história do início. E repito, a história do primeiro God of War é muito boa. Eu acho que o modo que eles usam a mitologia grega, muito interessante. Talvez dá até pra estabelecer nesse filme, já na adaptação, que a mitologia grega não é a única mitologia que existe, que as mitologias, né, grega, nórdica, etc., elas meio que coexistem entre si, meio que já dando indícios do que vai acontecer no futuro, né, de que a mitologia nórdica pode entrar já no meio da história. Eu acho que essa ideia de um Hellis mortal, um Hellis mortal que saiu em busca de vingança, mas não foi uma vingança comum, mas uma vingança contra ninguém menos do que os deuses do Olimpo. É muito interessante de ser contada, e ainda mais quando esse Hellis mortal se torna um deus. Ele mata o deus da guerra, Ares, e se torna o deus da guerra. Então isso é muito interessante de ser contado em um longa-metragem. Então eu espero, repito, que a Sony ela decida adaptar o primeiro game de 2005. Eu concordo com você, até porque em 2018 ele já é um personagem evoluído, já teve uma evolução, já passou por muita coisa, então você deixaria de contar histórias dele, ou então teria que usar muito flashback, e eu acho que aí não ficaria legal no filme, mas eu gostei. Vamos aguardar aí pra ver o que virá de God of War adaptado para as telonas. Bom, depois dessa notícia a gente traz as manchetes do dia. O filme Coyote vs Acme, que é um longa-metragem que será uma mistura de animação com live action, ganha data de estreia.
Ele está programado para estrear no dia 21 de julho de 2023. Relembrando que a história do filme acompanhará Wile Coyote processando as empresas Acme pelo fato das empresas Acme sempre fornecer a ele produtos defeituosos. Rumor diz que Lucasfilmes estaria considerando uma série solo de Luke Skywalker, mostrando a vida dele entre o filme O Retorno de Jedi e O Despertar da Força. Para a surpresa de todos, a Marvel Studios anunciou um musical de Ano Novo que sairá nesse Ano Novo de agora, né, na virada de 2020 para 2021. Ninguém sabe do que se tratará. Filme da personagem Furiosa, com Anya Taylor-Joy, ganha data de lançamento. O novo longa da franquia Mad Max foi agendado para 2023. Christopher Nolan gostaria de adaptar seus filmes para videogames. Ele afirma que games é uma mídia que ele tem muito interesse em trabalhar. Apesar da quantidade absurda de bugs nos consoles base de PlayStation 4 e Xbox One, Cyberpunk 2077 chega à marca de 13 milhões de unidades vendidas. Após polêmicas, Warner Brothers pode voltar a lançar o filme Duna apenas nos cinemas. Sequência do filme Jogador número 1 está em desenvolvimento. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. E eu relembro, siga a gente na Aurelo. Lá você ajuda a gente a continuar com esse projeto, porque a Aurelo é o YouTube dos podcasters. Cada play ajuda a gente. Então, ouça a gente pela Aurelo, baixa aí o aplicativo, é muito fácil, é muito legal e tem mais uma porrada de podcasts, até os originais da Aurelo. Dá pra você também conhecer novos conteúdos além do nosso. Mas ouve o Nerd Raiz Nerd Nutella. Também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella, que lá, além de dicas, sugestões e comentários que você pode fazer, você também confere todos os episódios, a gente posta tudo lá, né? Todas as divulgações pra você ouvir e também tem os destaques com um monte de curiosidades nerds, brincadeiras e etc. E também você pode seguir a gente nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram ou Fábio Nariz no Twitter. Muito obrigado pelo download. Lembrando, indique o podcast para aquele seu amigo que gosta de cultura nerd, de cultura pop geek. Porque desse jeito vocês também podem debater o que a gente trouxe aqui de informação para você. Beleza? E quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.